Fala, Alfredão, fala, Jéssica, que maravilha você aí e eu aqui, o Bill sabe, querendo que você não perca a sua cabeça, mantenha o foco. Eu sei que a jornada é longa, mas a gente tá juntão para quê? Para desenvolver a melhor forma para você conquistar o seu objetivo. Hoje vamos trabalhar as bactérias. Então, se liga aqui, porque o Bill sabe e você não pode perder a cabeça. Roda a vinheta. As bactérias, Bill, o que são bactérias? Elas incluem aí um grupo de organismos classificados como do reino Monera. O que seria esse reino Monera? Reino Monera seria o grupo de organismos que tem as seguintes características: ser procarionte, você deve lembrar. O que é procarionte? Não apresentar uma membrana que envolve o material genético. Beleza isso? Tranquilo? Então, são procariontes porque não apresentam a carioteca. Outra característica deles é ser unicelular. Beleza? Cuidado com o seguinte, em alguns livros a gente consegue observar aglomerados de bactérias, formando um grupo lá que a gente chama de Coccus, Streptococcus, Bacillococos, todos esses carinhas aí que são aglomerados. Esses aglomerados, embora ocorram, não são pluricelulares, eles são apenas grupos de bactérias. Beleza isso? Tranquilo? Então eles são unicelulares, são procariontes, eles são autótrofos ou heterótrofos. Cuidado com isso. Existem bactérias, como por exemplo as cianobactérias, que são bactérias que conseguem realizar a fotossíntese. Então, sendo assim, autótrofo, beleza? E um outro grupo de bactérias também autótrofas, mas que não utilizam a luz como fonte de energia, ou como fonte provedora, né, para produzir energia, são as quimiosintetizantes. Vocês devem lembrar que na ecologia a gente trabalhou lá o ciclo do nitrogênio, a fixação do nitrogênio, a oxidação dele em nitrito e depois em nitrato. Isso é um processo quimiosintetizante, onde eu vou oxidar moléculas inorgânicas e produzir energia. Beleza isso? Tranquilo? Então a quimiossíntese e a fotossíntese corresponderiam a processos autotróficos, né, ou autótrofos dessas bactérias. Bill, e as heterótrofas, né, aquelas heterotróficas, elas vão realizar a respiração, seja ela anaeróbica ou aeróbica, beleza? Cuidado com isso, ela pode ser os dois, o que a gente chama de anaeróbico facultativo, depende da presença de oxigênio. Fechado? Então, aeróbico realizaria um processo utilizando o oxigênio para oxidar moléculas orgânicas, enquanto que o anaeróbico não utiliza o oxigênio para produzir energia a partir de oxidação de moléculas inorgânicas. Detalhe importante, o processo aeróbico é um processo que oxida completamente a molécula de glicose, no caso aí uma molécula orgânica. Enquanto que o anaeróbico não oxida completamente, é uma oxidação parcial. Beleza, galera? Tranquilo? Então, dito algumas características sobre esse carinha, vamos analisar as estruturas dele, vamos observar como esses caras apresentam sua organização. E eu vou classificar inicialmente de fora para dentro. Pode ser assim? Primeira estrutura que a gente vai falar aqui é essa aqui, ó, chamada de flagelo. Bill, qual é a função do flagelo? Flagelo e cílios têm basicamente a mesma função. São estruturas responsáveis pela locomoção. Calma aí que eu vou voltar. Aqui, ó, locomoção. Só que o flagelo e o cílio apresentam algumas características diferenciadas. E nem sempre a bactéria vai apresentar os dois, né? Beleza? Embora eu tenha representado todas as estruturas que podemos encontrar em uma bactéria aqui, não estou dizendo que toda bactéria é assim. Fechou? Estou colocando no mesmo esquema as estruturas possíveis de serem encontradas. Beleza? Então, flagelo e cílio são responsáveis pela locomoção. Beleza? Então, ambos os dois aí responsáveis por promover a locomoção da bactéria. Bill, existe alguma diferença? Sim. No caso do flagelo,
esses carinhas aqui, ó, são longos e normalmente únicos. Como assim, Bilbil? Ele é muito longo. O movimento do flagelo, ele é mais ou menos assim, ó. Se a gente observar um flagelo se movendo, ele vai ser mais ou menos assim, ó, ondulatório. Enquanto que, se a gente observar a complementariedade dele aqui, ó, foi ou não foi? Ó, você consegue enxergar isso? Como se eu tivesse com uma corda assim, ó. Foi ou não foi? Ligado o motor aqui, ele girando para lá. Observe que quando isso aqui ocorre, ele gera um fluxo empurrando o meio, né, no caso a água, para trás. Foi? Consequentemente, a célula vai para o outro lado. Deu para entender a parada? Tranquilo? Imagina o seguinte, eu rodando uma corda desse jeito. O que é que vai acontecer? Esse movimento aqui vai gerar uma ondulatória ao longo dessa corda. A ponta lá não vai ficar soltinha lá do outro lado, não é assim? Você consegue segurar aquilo ali? Não é difícil. Imagina que alguém está rodando e a ponta está aqui. O que é que aconteceu? Não é assim? Ia estar segurando? Não ia dar. Então a gente diz que o movimento do flagelo ele é desordenado. Foi ou não foi? Por que desordenado? Porque ele vai ser de forma aleatória aqui. Beleza? Bilbil, e por que normalmente único? Raciocina. Se o movimento é desordenado e eu tivesse vários aqui, imagina lá dois flagelos se movimentando aqui. Eles aqui, daqui a pouco, enrolar um no outro. Deu para entender a parada? Então é por isso que, por exemplo, no nosso caso, o espermatozoide, não é bom que ele tenha mais de um flagelo. Por quê? Pode acontecer dele o quê? Enrolar e o espermatozoide não conseguir migrar até o óvulo e não conseguir o objetivo dele, que é fecundar. Beleza? Então, normalmente, único. Agora, os cílios. Os cílios, esses caras também são responsáveis pela locomoção e eles são, ó, curtos e numerosos. Por quê? Para compensar o tamanho. Deu para entender a parada? Então, esse carinha aqui eu vou ter vários cíliozinhos. E ao contrário do flagelo, o movimento do cílio, ele é, ó, ordenado. Principalmente o seu retorno. Olha para mim. Esse cara vai migrar assim, ó, de forma contínua. E o retorno dele, olha o retorno. Bilbil, não estou entendendo. Preste atenção, muito fácil. O movimento aqui ele vai ser ordenado por quê? Olha quantos cílios a gente tem. A gente não, né? As bactérias. Quantos cílios eles têm? Muitos? Vários? Então, olha o que vai acontecer. Já pensou se fosse um movimento desordenado? Imagina meus braços aqui sendo cílios, ó. Cada um fazendo o que quisesse. Não ia sair do canto. Eu costumo comparar esse mecanismo aqui com a galera que pratica remo. Humans, I think they're struggling here. The power of the germination. Viu isso aí? Então essa galera não podia estar remando de forma aleatória. Já pensou se cada um fizesse o movimento que quisesse? O canoa não ia sair do lugar. É por isso que está todo mundo assim, né? Vai. Opa, voltei. Aqui, deu para entender a parada? Tranquilo? Então é necessário que todo mundo esteja organizado aqui também. Então, ó, os cílios fazem isso, ó. Todo mundo assim, ó. Vai pegar aqui e vai fazer assim, ó. Vai. Foi ou não foi? Deu para entender a parada? Então vai ordenado, o movimento de forma ordenada. Bilbil, mas o retorno? O retorno é muito fácil. Pense em você quando está nadando no churrasco, lá na piscina, tá no churrascão que está rolando na casa de um amigo seu ou na sua casa. Olha o que acontece. Sempre tem aquele que vai dizer assim, eu quero ver
Quem é que mergulha aqui e sai lá do outro lado? Sempre tem esse carinha, né? Quando você vai lá embaixo, você nada embaixo da água assim, aí você mergulhou. Lá embaixo você nada assim? Você nada desse jeito? Não. Como é que você vai nadar? Vai nadar assim, né? Ó. Não é assim? Deu para entender a parada? Tranquilo? A mesma coisa é aqui, ó. Ele vai fazer isso, ó. Vai. Quando todo mundo foi, olha ele retornando. Ele não pode retornar assim. Ele vai retornar como? Ó. Encolheu, ó. Vai. Vai. Tu tá entendendo a parada? Foi. Então, por isso que a gente diz que é um movimento ordenado. Agora, continuando com essas estruturas aqui, a gente vai observar uma primeira estrutura aqui para proteção, chamada de cápsula. Tanto a cápsula quanto a parede celular são estruturas responsáveis pela proteção. Então, ó, a maioria dos casos apresenta a parede. A cápsula é uma estrutura não obrigatória, mas quando presente, obviamente, aumenta a resistência dessa bactéria. Foi ou não foi? Uma coisa interessante e importante que você tem que saber é que a parede celular ela é formada por uma estrutura importantíssima, que é de peptídoglicano. Foi ou não foi? Peptidoglicano. Peptido de peptídeos, né? Aminoácidos, e glicano de glicídios, carboidratos. Foi? Beleza? Então é importante você saber. Algumas questões em vestibulares caem mais ou menos assim. A utilização de antibiótico, tal, beleza. Como o antibiótico vai funcionar? A maioria deles interrompe a síntese de proteínas. Para pensar. Proteína, se eu interrompo a síntese de proteína, eu interrompo a produção de peptídeos. Se eu interromper a produção de peptídeos, eu interrompo a manutenção de quem? Perfeito. Da parede celular. Então, se eu impedir a formação de parede celular, se ela é responsável pela proteção, o que é que eu faço? Eu estou tirando a proteção da bactéria. Eu deixo ela mais resistente ou mais vulnerável? Muito bem, mais vulnerável. Então, eu consigo combater de forma mais eficiente ela. Outra estrutura importante aqui é a membrana plasmática. A membrana plasmática ela é encontrada em todas as organizações tabajadas, todas as organizações celulares, beleza? Tudo que for célula tem ela, beleza isso? Tranquilo? Então a função dela é o que a gente chama de permeabilidade seletiva. O que é permeabilidade seletiva? Ela controla o que entra e o que sai dessa célula. Fechado? Beleza? Além de realizar muitas atividades, visto que a bactéria não apresenta organelas membranosas. Então, boa parte das atividades de controle e manutenção da atividade da célula está relacionada direto ou indiretamente à membrana plasmática. Outra estrutura aqui, ó, esse carinha chamado de ribossomo. A função do ribossomo é a síntese de proteínas. Foi? E aqui, ó, a gente vai ter duas outras estruturas. Primeiro, que é o DNA circular, que é o principal aqui, e aqui o plasmídeo. Preste atenção na diferença desses dois. Ambos são fragmentos ou são moléculas de ácidos nucleicos, sendo que esse aqui, o circular, é o principal
é ele que contém as características dessa bactéria, contém as informações importantes para a manutenção dela, enquanto que o plasmídio é um fragmento de DNA que pode ou não conter uma informação importante para essa bactéria. Nós vamos falar na próxima aula sobre reprodução de bactérias e é importantíssimo que você saiba sobre o plasmídio. Por quê? Essa informação aqui contida pode ou não interferir na atividade da bactéria. Você está me entendendo? Tranquilo? Então, a ideia aqui do plasmídio é acrescentar, fazer um upgrade, alguma coisa que acrescente as informações do DNA principal. Só que isso não é obrigatório, isso pode ou não ocorrer. Deu para entender, galera? Tranquilo? Então agora eu quero que você corra, pegue esse material que está lindo, cai em cima dele, dê uma papirada, leia aquilo ali, depois cai em cima dos exercícios. E essas questões têm que ser resolvidas, Esse desenvolvimento depende muito da resolução das suas questões. Beleza, galera? Tranquilo? Então por hoje é um K, é um B, é um osse. Acabou-se! Beijão!